Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de expressões algébricas, ok? Para isso vamos fazer alguns exercícios, alguns exemplos. No caso eu tenho aqui, ó, 2x dividido por 3, que multiplica 5 dividido por 5. Na multiplicação, o que a gente faz? Numerador e denominador aqui, quando eu tenho fração, e denominador com denominador. Então vai ficar 2 vezes 5... 10x dividido por 3 vezes y. Então, vai ficar 3y. Então, essa multiplicação, eu tenho 10x dividido por 3y, ok? Nessa outra aqui, ó, nesse outro exemplo. Então, a gente vai fazer a multiplicação numerador por denominador. Vamos colocar o parênteses aqui só pra gente lembrar que eu tenho que multiplicar termo a termo. E denominador com denominador. Então, no meu numerador, eu vou ter o quê? A aqui vezes A, então vai ficar A ao quadrado, A que multiplica menos B, menos AB. Eu tenho B que multiplica A, então vai ficar 2 positivo, AB. B que multiplica menos B, menos B ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por x que multiplica y. Então, vai ficar xy. Bom, aqui eu posso ver o quê? Que esses dois termos centrais aqui, ó, são iguais, porém com sinais opostos. Então, um menos o outro vai me dar zero. Vai me sobrar a ao quadrado menos b ao quadrado sobre xy, ok? Então, aqui a gente tem a divisão. A gente resultou nessa divisão, onde que eu tinha dois quocientes, multiplicação de dois quocientes, ok? Vamos fazer mais esse aqui, ó. Esse daqui eu tenho, ó, uma diferença agora, tá? Então, a gente vai fazer algum exercício onde que eu preciso multiplicar, eu preciso fazer divisão. Então, nesse caso aqui, para eu somar, eu preciso achar o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Quando a gente tem número, é fácil, a gente fatora o número, fica fácil, né? Aqui, ó, o que eu tenho que pensar, ó, que eu tenho x ao quadrado e x, então, o x é maior, x ao quadrado maior que x. Então, eu vou ter 4x ao quadrado, ok? A hora que eu dividir, que vai ser meu mínimo múltiplo comum. Quando eu fizer 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado, vai me sobrar só 4, tá? 4 vezes 2, 8. Continua a minha subtração. Aí, eu vou fazer o quê? 4x ao quadrado, a hora que eu divido por 4x. Então, 4 dividido por 4, 1. X ao quadrado dividido por 1 vai me dar x. Por x, aí sobra 1. Então, eu vou ter o quê? X, se eu tenho 2x dividido por x, vai sobrar um x. Vezes 3, vai ficar 3x. Então, ó, só repetindo, eu tenho, ó, 4x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, sobra 4. Vezes 2, 8. 4x ao quadrado dividido por 4x, eu tenho 4 dividido por 4, 1. X ao quadrado dividido por x, sobra x. Então, eu vou ter x que multiplica 3, 3x. Então, eu tenho esse fator aqui, ó, que é essa subtração aqui, ok? Vamos escrever sem as notações. Então, eu tenho essa divisão aqui, ok? Nessa outra soma aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho b e tenho 3b. Então, o meu mínimo múltiplo comum vai ser o 3b, que é o maior. A hora que eu dividir, tá? 3b por b, vai me sobrar 3. 3 vou multiplicar por a, 3a. Aqui eu tenho 3b dividido por 3b, dá 1, vezes 2a, 2a. Eu tenho aqui, ó, 3 mais 2, 5. A dividido por 3b, ok? Bom, pessoal, agora aqui a gente tem o quê? Divisão de fração. Então, aqui, ó, eu tenho uma fração no numerador e tenho uma fração no denominador. Então, pra gente fazer essa divisão, o que a gente faz?
a gente conserva a primeira fração, que é do numerador, e multiplica pelo inverso do segundo. Então, eu vou estar trocando aqui, vai ficar x dividido por a ao quadrado. Então, aqui eu posso fazer a divisão, ó, de a e a ao quadrado. A hora que eu dividir, vai ficar só a no denominador. Então, vai ficar... Aqui, ó, vai sumir. Aqui vai ficar 1. A elevado a 1. Tá? Porque aí vai ficar 1 só. Então, olha que aqui eu tenho 1, 1 vezes x, x. 3 vezes a, 3a. Ok? Nessa outra aqui, o que a gente tem? Uma divisão um pouquinho maior, né? Mas a gente vai fazer da mesma forma. Então, aqui eu tenho o quê? Eu vou conservar a primeira fração. Sem alterar ela, sem mexer por enquanto. E vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, vai ficar x dividido por a menos x. Bom, agora, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou ter essa multiplicação, eu tenho a ao quadrado menos x ao quadrado, que multiplica por x. Aqui eu tenho x que multiplica y, que multiplica a menos x. Aqui, ó, o que eu já posso fazer? Eu tenho x dividido por x, eu sei que aqui vai dar 1. Aqui, a gente pode abrir, tá? Em a menos x, a mais x. E o denominador vai ficar y, que multiplica a menos x. Aqui eu tenho um a menos x no numerador, né? Então, eu posso simplificar. Então, vai ficar a mais x sobre y. Ok? Então, eu tenho essa expressão aqui, que vai me resultar nessa divisão. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos!